Vai. Bom, vamos iniciar então. Boa noite a todos. Meu nome é Noemi. Eu estou aqui para fazer uma live para a gente falar sobre codependência, dependência, vício, adicção e como compreender tudo isso e o que fazer, né, a partir dessa compreensão. Então, a primeira coisa que é importante definir, e nunca é demais repetir, né? A codependência é aquilo que a gente traz da infância, né? A gente aprende na infância, infelizmente não aprende, na verdade, né, na infância, uma série de coisas que deveria aprender, e aprende uma série de coisas que não são boas, e a gente traz isso conosco. A codependência começa aí, né? Quando a pessoa vem de uma família abusiva, violenta, com alcoolismo, com alguma dependência, algum vício, né, que torna tudo completamente diferente do que deveria ser. Essa criança, ela se forma nesse ambiente de guerra, é um ambiente destrutivo, não é um ambiente que constrói uma, uma personalidade sadia, é um ambiente que constrói uma personalidade doente, né? Porque a criança está o tempo todo em contato com um perigo enorme, muito maior do que ela, que é o pai violento, a mãe violenta, a briga, a ameaça à vida. Né? A criança, ela precisa sobreviver porque a própria sobrevivência dela é ameaçada nesses lares disfuncionais. Isso faz com que a criança tenha essa formação codependente. O que é essa formação codependente? É exatamente a falta de aprendizado de espiritualidade, de verdade, de bons valores, de autoestima. A codependência é uma doença da imaturidade, porque o desenvolvimento emocional e espiritual da criança ficou parado no trauma, ficou parado na guerra doméstica, ficou parado nesse, nesse, nesse bloqueio do desenvolvimento, né? Nessa estrutura de guerra que não permite o desenvolvimento de uma espiritualidade saudável, de uma maturidade emocional saudável. Freud fala sobre isso, Jung, Melanie Klein, Bert Hellinger, enfim, inúmeros estudiosos de psicologia humana, eles confirmam, né, que a criança aprende aquilo que é transmitido para ela e que ela vai ficar com o trauma do desenvolvimento até dentro dela, comandando as ações dela, até que ela possa colocar para fora isso de uma forma que ela possa ver e ressignificar isso, ou seja, sair daquele lugar do trauma. Até isso ser possível, até a pessoa entrar em recuperação, até a pessoa fazer terapia e se tratar, enfim, até a pessoa modificar a estrutura de vida dela, ela vai continuar vivendo com essas características de imaturidade emocional, que são a dificuldade de gostar de si mesmo, dificuldade de se cuidar, dificuldade de se proteger, dificuldade de se comportar, dificuldade de entender a sua própria realidade. Isso o que é dificuldade de entender a própria realidade? É a negação de que precisa de ajuda, negação de que é doente, negação de que está, enfim, viciado, está alcoólatra, está dependente químico. Negar isso e acreditar que é capaz de lidar com essas coisas, esse é um dos sinais de não compreender a sua própria realidade, não saber se relacionar com ela e não saber se relacionar não apenas com a realidade ou com a vida, não saber se relacionar com os outros também. Isso é um pacote, infelizmente isso é um pacote. Vem tudo junto
porque a criança não se desenvolveu o suficiente, a criança não aprendeu o que tinha que aprender. Ela aprendeu o que não tinha que aprender. Defesa, trauma, a tensão excessiva, uma série de coisas negativas, né? Que ela não é amável, que ela não tem valor, que é necessário lutar contra a vida para sobreviver. Uma série de coisas que impedem o desenvolvimento normal da criança e fazem com que ela seja isso chamado codependente, né? A criança que cresceu num lar abusivo, ela não tem estrutura madura, estrutura emocional e espiritual madura. Ela está parada no trauma e vai continuar repetindo determinadas coisas que ela aprendeu até que ela possa superar isso. Isso é a codependência. A codependência não é apenas o homem ou a mulher que se relaciona com um viciado, com um adicto, com um dependente. O codependente, ele já traz a codependência de infância, ele já traz a codependência na formação dele. Por isso, ele vai escolher se relacionar com uma pessoa semelhante ao que ele está acostumado a se relacionar. A criança aprende a se relacionar através da convivência com os pais. Se essa criança aprende a viver em estado de guerra, ela vai viver em estado de guerra e vai procurar, então, encontrar parceiros, parceiras, situações, relacionamento de trabalho, relacionamento fora do trabalho, ela vai procurar encontrar ou criar situações semelhantes à que ela está acostumada. Então, por exemplo, a pessoa que é codependente, ela vai procurar, para se relacionar, alguém que seja a imagem, né, dos seus pais, do seu pai e da sua mãe. Ela vai procurar um dependente, ela vai procurar uma pessoa que tenha um vício, que não seja capaz de se relacionar, enfim, que não tenha capacidade de dar a ela as coisas que ela precisa, mas ela vai insistir, essa pessoa vai insistir em receber dessa outra, né, desse outro relacionamento, dessa outra pessoa, seja de trabalho, seja pessoal, essa pessoa vai insistir em buscar no outro aquilo que ela não tem. E isso vai se manter ao longo do tempo até que ela encontre um caminho de se tratar, de se relacionar diferente, e possa, a partir de tratamento, a partir da recuperação, né, a partir do momento em que ela inicia esse processo de recuperação, ela vai poder estabelecer limites, dizer não para as coisas que não são boas, ela vai poder cuidar de si, ela não vai permitir que seja enfim, a sua espiritualidade, a sua emocionalidade seja invadida e não vai invadir a dos outros, não vai manipular, como o dependente, né? O codependente é a mesma coisa que dependente. Ele faz isso porque esta é a forma que ele sabe fazer. Então, a partir do momento que ele se trata, ele vai começar a não fazer mais essas coisas, ele vai aprender tudo que ele precisava. A partir do momento que ele se trata, principalmente em grupo de 12 passos, aonde estão os seus iguais, aonde todos ali estão pretendendo tratar a mesma coisa, né? Nessa situação em que você está entre os seus iguais, e só um adicto, né, só um viciado para entender efetivamente outro viciado, é o que dizem. Então, a partir do momento que a pessoa se trata, ela vai aprender tudo aquilo que ela não aprendeu na infância. Ela vai aprender a andar, a falar, ela vai aprender a respeitar os outros, ela vai aprender a respeitar a fala dos outros e silenciar para ouvir. Ela vai aprender relacionamento pessoal, ela vai aprender uma série de coisas que ela não aprendeu. Ela vai como se estivesse entrando numa escola de educação tardia, né? Como as pessoas vão aprender a ler e escrever adultas, né? A pessoa viciada, quando ela inicia um tratamento, ela vai aprender, depois de adulta, uma série de coisas que ela tinha que ter aprendido quando ela era criança e não pôde. Então, aí ela vai
poder se ir espelhando, se identificando com os seus semelhantes, ela vai poder ver aquelas coisas, significar aquelas coisas diferentes, entender, né, modificar a sua forma de se relacionar com cada uma dessas coisas. Então, ela vai passar, em tratamento, ela vai passar a ser capaz de apreciar a si mesma, ser capaz de entender a sua própria realidade, né, que é: eu sou uma pessoa doente e eu não posso ter determinados comportamentos porque são prejudiciais a mim. Essa é a realidade da pessoa. Não vou fazer determinados comportamentos que são prejudiciais a mim, é entender a sua própria realidade e saber cuidar de si. Tá? Que são aqueles itens, né, que eu tinha falado. Ela vai aprender a sua realidade, ela vai aprender a cuidar de si, ela vai aprender a se apreciar, ela vai aprender todas aquelas coisas que ela não sabe, e ela vai amadurecer nessa espiritualidade, vai ter maturidade emocional e maturidade espiritual. O que é maturidade emocional? E o que é maturidade espiritual? Gente, a espiritualidade é aquilo que a gente não tem e não desenvolve quando criança, né? Não aprende a olhar a vida como uma coisa boa. Você está em uma guerra. Sua estrutura mental, a estrutura mental da criança num lar abusivo, essa criança ela está em guerra, ela está enfrentando uma guerra, ela não está aprendendo maturidade emocional, ela está aprendendo apenas a sobreviver diante das situações extraordinariamente poderosas que estão na frente dela. O pai brigando com a mãe, batendo na mãe, a mãe, enfim, se alcoolizando. O que for que ela vê na frente dela, essa criança está vendo alguma coisa que é muito maior do que ela. Então, ela não tem condição de lidar com essas coisas. É preciso que ela se trate e mude a visão em relação a todas essas coisas. Essa é uma das grandes conquistas, né, dos grupos de 12 passos. Você encontra os seus iguais, você começa a se espelhar através do que eles contam, do que eles falam, né, do que eles viveram e como a recuperação os beneficiou. E esse trabalho conjunto é um trabalho de educação e de amadurecimento emocional. Amadurecimento emocional para poder se relacionar com as pessoas sem agressão, sem invadir, sem se permitir ser invadido. Espiritualidade que é ser capaz de olhar a realidade como ela é, não com a visão da guerra, não com a visão da doença, né? Não com a visão que ela aprendeu, mas a possibilidade de olhar a realidade como ela é, com o seu aspecto bom, com a sua beleza, né? Com aquilo que ela vai aprendendo lentamente nos grupos de autoajuda. A beleza do relacionamento, da amizade, né, do cuidado com o outro, da preocupação com o outro, do cuidado com o outro, da semelhança com o outro, né, do aprendizado conjunto que existe. Então, essa criança ela vai amadurecer emocionalmente, e ela vai receber informações que ela não teve, ela vai aprender coisas que ela não sabia, e ela vai conquistar essa espiritualidade que é necessária, que é olhar a vida de uma maneira que não seja a maneira doente, olhar a vida de uma maneira que não seja destrutiva. Tem no meu Instagram, Recuperação do Alcoolismo, tem atualmente, está lá destacado, uma fala do Renato Russo, que dizia que ele achava a vida um horror, a vida era ruim, tudo era ruim, a vida era ruim, o relacionamento com as pessoas era ruim, o trabalho era ruim, tudo era ruim. Depois que ele entrou em recuperação, ele percebeu que não era nada disso. O que era ruim era o alcoolismo, a doença dentro dele, isso era o ruim. A vida, o trabalho, isso não era ruim, isso era bom, a vida era boa, isso é um depoimento dele. E de vários outros. Tá? Eu estou dando esse primeiro depoimento porque se encaixa nesse momento, nisso que está sendo falado agora. Mas a verdade é que a doença da imaturidade faz com que o tempo todo o codependente, eu,
os adictos, né, os viciados, vejam a vida da mesma maneira, da mesma forma como era quando era criança, procurando encontrar pessoas iguais àquelas com quem ela aprendeu a se relacionar na infância, que não vão ser capazes de ter um bom relacionamento com ela, que vão criar relacionamentos abusivos, violentos, destrutivos, mas não porque a culpa é do outro, mas sim porque ela, pessoa codependente, procura esse tipo de relacionamento porque é o único conhecido. E aí, algumas pessoas entram em relacionamentos em que existe essa dinâmica, que é a mesma dinâmica da infância, a dinâmica de abuso, violência, em que a pessoa que está convivendo com o dependente, aquele viciado, aquele que usa a substância, o que está convivendo com ele é adicto no relacionamento, é adicto nas suas questões com o outro. Então, essa pessoa que está se relacionando com o adicto, ela quer transformá-lo, ela quer que ele seja do jeito que ela tem as mesmas características de manipulação, de abuso, de desrespeito que o viciado. Tá? A pessoa codependente, ela tem as mesmas características que o viciado, só que ela não usa uma substância. A substância dela é a parceria, né? O parceiro, as situações de abuso. Não precisa ser um parceiro emocional. Pode ser amizade, pode ser vizinho, pode ser no trabalho. São sempre situações de abuso emocional, porque essa pessoa ela vai olhar sempre dessa forma, até se tratar, ela sempre vai procurar e vai ver, que nem o Renato Russo. Eu vejo o mundo ruim, porque era assim que era quando eu era criança. Eu desenvolvi essa estrutura, eu tenho essa doença que faz com que eu veja as coisas de uma forma negativa, escura, depressiva, desagradável, enfim, um terror. Era isso que eu via, e assim eu vou desenvolver a minha vida até que eu possa amadurecer emocionalmente. Então, essa pessoa que está se relacionando com o outro, eu sei que parece fácil falar em relacionamento pessoal, mas isso existe em relacionamento de trabalho, em relacionamento de amizade. Né? É interessante como o codependente, que é adicto, ele sempre encontra pessoas que são os amigos, os vizinhos, as situações de trabalho, sempre envolvem alguma questão abusiva, sempre envolvem discussão, violência. É impressionante como é que uma pessoa entra na vida, né, se torna um adulto e encontra outros semelhantes que fazem as mesmas coisas que doíam quando ele era criança, quando ele ou ela. Encontramos pessoas na vida, parceiros de trabalho, vizinhos, amigos, que nos maltratam da mesma forma como éramos maltratados quando criança, que abusam emocionalmente da gente da mesma forma que éramos abusados em criança. E aí, se eu não consigo, de forma alguma, lidar com nada disso e começo a usar substâncias para me anestesiar, eu vou me tornar um viciado. Porém, eu já sou viciado, né? Eu já sou viciada desde a infância, eu já tenho um vício de formação desde a infância, que é a substância que eu vou usar, ou o relacionamento que eu vou escolher, vão ser anestesia para essa dor da infância. A criança que não se desenvolve, que não tem maturidade emocional, ela vai procurar repetir aquilo até que isso possa ser resolvido. E, às vezes, mesmo em recuperação, leva algum tempo, tá? Não é imediato, leva algum tempo até que a pessoa possa ultrapassar determinadas limitações, determinadas barreiras, né? A modificar essa estrutura mental que está dentro da criança, que foi formada dentro da pessoa. E não querer mais viver em situações de abuso, em relacionamentos de abuso, enfim,
não viver mais uma vida que inclua a violência, a escuridão, o abuso, o maltrato, né? Isso é um processo, não é imediato. Entrei em recuperação, parei de usar substância, né? Modifiquei meu relacionamento com a outra pessoa, me afastei da outra pessoa, não estou permitindo que ela invada o meu espaço, não estou invadindo o espaço da pessoa, estou respeitando o espaço dela, ela é responsável pelo que ela fizer e eu sou responsável pelo que eu fizer, estou cuidando de mim. Isso não quer dizer que você vai se separar das pessoas com as quais você se relaciona. Isso significa apenas que você vai estabelecer limites que vão permitir que você possa cuidar de você, gostar de si, se defender, né, e aceitar a realidade como ela é. Então, quando você consegue olhar dessa maneira para as coisas, você vai estar em recuperação e você vai agir, ver as coisas de uma maneira diferente. Você vai ter a maturidade emocional para ver as coisas de uma maneira diferente. Não se dedicar a transformar o outro, a transformar a sua realidade, sem saber como fazer isso. Tá? Muitas vezes a pessoa se dedica a transformar a realidade projetivamente. Isso significa que ela está projetando a necessidade dela na realidade, no outro, no relacionamento, no que for, e não efetivamente olhando a realidade como ela é, né, vendo as coisas como elas realmente são. Então, nós temos a realidade da codependência na formação da pessoa. A gente acabou de falar sobre a necessidade de amadurecimento emocional, amadurecimento espiritual, recuperação, né? Tratamento e recuperação. Sem isso, a pessoa vai continuar repetindo situações e relacionamentos abusivos, destrutivos, mesmo que pareça que a responsabilidade é do outro. Não, eu não bebo, é o outro que bebe. Mas eu estou alcoolizada da mesma forma que o outro está. Eu estou fora da minha sanidade da mesma forma que o outro está. Eu estou num relacionamento abusivo da mesma forma que o outro está num relacionamento abusivo com o vício, com a substância. Né? A substância para o viciado, a substância é o poder superior, é Deus. E eu já vi, né, a forma como as pessoas se relacionam com a maconha, com o álcool, com a cocaína, aquela substância é superior a tudo. E principalmente na questão do álcool, né? O álcool ele é absoluto, ele não permite nada, ele não permite família, ele não permite amor, ele não permite trabalho, ele não permite coisa nenhuma, ele é absoluto. E se a pessoa continuar, ela vai perder todas as coisas, inclusive a vida, porque o álcool é absoluto, ele pega tudo, ele fica com tudo, né? Ele acaba com o relacionamento, acaba com o amor, acaba com a autoestima, acaba com tudo que a pessoa possa ter, ela vai entregar ao álcool. E a cocaína, todas as substâncias que fazem com que você se anestesie das suas necessidades internas, da sua dor, da sua incapacidade de entender a vida, da sua incapacidade de cuidar de si, a sua incapacidade de gostar de si, de se tratar bem, né? de dedicar tempo e carinho a si mesma. Então, essa incapacidade, gente, ela é uma coisa muito profunda. Isso a pessoa traz de criança e ela não desenvolve isso, não. Ela vai colocar máscaras, ela vai ser agressiva, ela vai ser arrogante, ela vai negar uma porção de coisas. E, independente de qualquer coisa que ela faça, ela vai continuar com aquela dor até que isso mude. Eu não estou vendo quem pode estar querendo falar alguma coisa comigo, porque eu estou numa plataforma de vídeo que está sendo transmitida no Instagram. Então, eu não estou vendo se alguém está com alguma dúvida ou não. Assim que eu puder, que eu encerrar o vídeo e for verificar o que foi dito, eu vou poder
falar mais alguma coisa, eu vou poder esclarecer alguma coisa. Semana que vem vamos fazer outro vídeo e vamos voltar a falar de todas essas coisas e mais. Eu estou só falando, dando um panorama geral, para que a gente possa desenvolver passo a passo cada uma dessas questões, porque elas são todas complexas, elas são dolorosas, né? E elas são possíveis de transformar. Essa é a coisa mais importante de tudo que eu possa ter para dizer. A adicção, a codependência, o vício, todas essas coisas são possíveis de serem tratadas, não curadas, mas tratadas, né? Suspendeu a progressão do vício, suspender a progressão da imaturidade, da autodestruição, tudo isso é possível ser tratado e a pessoa pode sim conquistar autoestima, a pessoa pode sim conquistar capacidade espiritual de olhar a vida como ela é, ver a verdade como ela reverenciar a beleza da vida como ela é. Essa é a espiritualidade verdadeira, né? Ela vai poder se reverenciar um poder superior verdadeiro, um poder superior espiritual, ela vai poder, enfim, construir uma estrutura diferente daquela de formação. Mas isso vai ter que ser construído, passo a passo. Ela vai poder construir uma estrutura diferente de autoestima, uma estrutura diferente de autocuidado, uma estrutura diferente e verdadeira de encarar a realidade, uma estrutura diferente de se relacionar com as pessoas. Tudo isso vai vir paulatinamente a partir do momento que a pessoa entrar em recuperação. E entrar em recuperação, já estamos encerrando, entrar em recuperação implica em necessariamente cessar o uso da substância, cessar a repetição dentro do relacionamento, cessar a bebida, cessar a tentativa de transformar o outro, transformar uma situação de acordo com o que eu quero. Isso é preciso cessar essas atitudes, esse comportamento, e a partir da privação, a partir do distanciamento da substância, né, do comportamento abusivo do outro, do meu próprio comportamento abusivo. Então, a partir do momento que eu evito isso, eu estou em tratamento, eu estou entrando em recuperação e vou procurar ajuda, terapia, grupos de 12 passos, onde eu possa encontrar pessoas que tenham o mesmo entendimento que eu das necessidades de recuperação. Não das necessidades da vida, das necessidades de recuperação. Pessoas que passaram por dificuldades e entenderam que elas tinham chegado no limite, elas não queriam mais sofrer. A pessoa que entra em recuperação é sempre a pessoa que decide que não aguenta mais sofrer. E aí essa pessoa procura ajuda. Eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais continuar vivendo dessa maneira, eu vou procurar ajuda porque o sofrimento é grande demais. Então, se você acha que você está perto dessa situação, procure ajuda. Mande uma mensagem no direct, fale comigo, vá ao AA, vá ao Al-Anon, procure na internet informações sobre isso. Estamos aqui para falar sobre isso, para que você possa fazer diferente. E agradeço muito por terem me acompanhado até aqui. Eu tenho que encerrar dentro de 30 minutos. Agradeço muito a presença de quem quer que esteja aqui e aquelas pessoas que vão ver depois. Espero que aproveitem muito e deixe seu comentário, deixe sua pergunta, deixe sua dúvida. Prometo responder a cada uma delas com todo carinho. Agradeço muito, gente. Muito obrigada. Um beijo carinhoso. Até semana que vem.